Boas-vindas a esta nossa análise explicativa. Hoje a gente vai mergulhar direto num material absolutamente fascinante, o documento de referência à engenharia do Criador, escrito por Natanael da Silva Santos. Olha, esse texto propõe uma virada de chave, literalmente na forma como a gente enxerga as coisas. A ideia aqui é analisar aqueles eventos bíblicos milenares, mas não por uma lente mística, sabe? E sim pela ótica estrita da física, da engenharia e da energia. É uma daquelas leituras que une ciência e fé de um jeito tão amarradinho, tão estruturado, que a gente precisava parar para detalhar essas mecânicas exatas que o autor propõe. Então, vamos lá! Nossa agenda para essa análise é bem direta. A gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos entender o conceito do chaveiro mestre. Segundo, vamos aplicar isso na chave acústica de Jericó. Terceiro, vamos dar uma olhada na chave de voz de Horebe. E para fechar, a gente amarra tudo numa síntese teológica. Bom, começando pela parte 1, o chaveiro mestre. A base de toda essa teoria traz uma redefinição, no mínimo, curiosa da palavra milagre. O autor defende com bastante ênfase que o Criador do universo simplesmente não viola as leis da física que ele mesmo criou. Faz sentido, né? Em vez de quebrar as regras, o documento vê essas leis da física como se fossem fechaduras supercomplexas. E o Criador? Bom, ele atua como chaveiro mestre. Ele entende perfeitamente o funcionamento interno de cada átomo, de cada molécula. Então, quando algo extraordinário acontece, não é uma quebra das regras do jogo, mas sim o uso de uma chave exata. Essa chave pode ser uma frequência sonora ou até uma informação específica inserida exatamente na fechadura correta. E para essa fechadura funcionar, a gente precisa entender o que o documento chama de teoria do oceano energético. A premissa é simples, mas muda tudo. Toda a matéria densa, seja uma pedra gigante, a água ou até a nossa pele, é, no fundo, energia condensada. E pensa só, por ser energia num estado específico, ela é incrivelmente maleável. Ou seja, ela pode ser manipulada, alterada ou até desintegrada. Claro, desde que a frequência certinha seja aplicada. O chaveiro mestre, conhecendo de ponta a ponta do que essa energia é feita, sabe exatamente qual vibração precisa usar para mudar o estado dela. Quer ver isso na prática? Vamos para a nossa seção 2, a chave acústica de Jericó. O relato das muralhas de Jericó é super famoso no mundo todo, mas a perspectiva desse documento é revolucionária de verdade. A visão tradicional que a gente costuma ter é aquela de força bruta, né? Tipo mãos gigantes e invisíveis empurrando os muros de cima para baixo num ato inexplicável. Mas o texto traz uma visão puramente técnica. Ele argumenta que foi um evento monumental de ressonância mecânica. A queda daquelas muralhas não foi uma destruição caótica. Na verdade, foi uma demolição de engenharia extremamente calculada, desenhada nos mínimos detalhes pelo chaveiro mestre. O autor decompõe esse evento em 4 passos científicos muito claros, o que ilustra perfeitamente essa sequência técnica. Primeiro, a gente tem aqueles 7 dias de marcha em silêncio em volta da cidade. O texto sugere que isso não foi só um teste de paciência ou obediência. Essa marcha serviu, na verdade, para preparar o campo vibracional do local. Segundo, vem o toque daquelas 7 trombetas começando a emitir um padrão sonoro bem específico. Terceiro, e aqui é o pulo do gato, o brado uníssono, aquele grito coletivo de milhares de pessoas ao mesmo tempo, aplicando exatamente a frequência fundamental da estrutura daquela pedra. E, finalmente, no 4º passo, a onda sonora atinge a crista, a amplitude máxima dela. É como aquela velha história da cantora de ópera que consegue quebrar uma taça de vidro só com a voz se atinge a nota exata, sabe? A energia daquelas ondas sonoras foi transferida direto para a argamassa e para as pedras, desintegrando completamente a coesão estrutural. O muro, ele simplesmente se desfez de dentro para fora. O grande lance aqui é que o muro era a fechadura. E aquele som gigantesco emitido pelo povo não era só barulho ou gritaria aleatória. Era chave, esculpida com precisão milimétrica. A teoria defende que o chaveiro mestre tinha, digamos assim, o código de barras molecular exato daquela estrutura específica. E ele entregou essa combinação acústica nas mãos das pessoas. É a física sendo usada na sua potência máxima. Isso puxa a gente para o nosso segundo caso. Agora vamos sair do som em grande escala e ir para a informação concentrada. Seção 3. A chave de voz de Horebe. Lá em Horebe, naquele relato famoso da água jorrando da rocha, a gente vê um contraste bem nítido. De um lado, a gente tem o que o autor chama de o ferimento, que foi basicamente a ação humana. Foi quando bateram na rocha 2 vezes com força bruta, um trauma físico, uma pancada para forçar a água a sair. Do outro lado, a gente tem a orientação divina original, que era a ação que o chaveiro mestre realmente queria.
E essa orientação pediu uma abordagem de engenharia muito mais elegante, muito mais precisa, sem precisar quebrar nada. A analogia tecnológica que o autor faz aqui é absolutamente genial. A gente precisa esquecer aquela imagem de um pedaço de pedra sem vida. Pensa na rocha como um sistema inteligente, um sistema fechado, um reservatório projetado que estava ali guardando água sob muita pressão. Nesse cenário, o cajado não era para ser uma marreta de impacto. Ele foi projetado para funcionar como uma espécie de antena direcional de energia. E a parte mais incrível, a instrução de falar com a rocha. Segundo o documento, a palavra falada seria o equivalente antigo a uma chave de autenticação. É exatamente como um comando de voz que a gente usa hoje para destravar o celular ou um sistema de software, entende? Mas o que tinha de tão especial nessa palavra falada? O documento chama isso de a frequência da autoridade. A ideia é que o logos, a palavra instruída ali pelo chaveiro-mestre, carrega uma frequência intrínseca de autoridade que manda e desmanda na matéria densa. Se a instrução original tivesse sido seguida à risca, a rocha não precisaria ter sido rachada na pancada. Ela teria se aberto pelo simples reconhecimento informacional dessa autoridade. Como a matéria é só energia condensada, ela responderia na hora certa à chave de voz correta. Mas como a gente junta tudo isso? Vamos para a nossa seção 4, síntese teológica. Olha só, a teoria do oceano energético forma um padrão muito claro quando a gente coloca essas duas histórias lado a lado. Em Jericó, a fechadura de pedra cedeu à chave da ressonância acústica, e o resultado foi aquela desintegração estrutural total. Em Horeb, a fechadura, que era o reservatório fechado na rocha, deveria ter cedido à chave do comando de voz, e o resultado seria a liberação da água apenas pelo reconhecimento da autoridade, sem impacto físico. A regra por trás disso tudo parece imutável. A matéria sempre atua como uma fechadura, e ela invariavelmente cede quando é submetida à frequência e à informação exatas. Ao contrário daqueles debates sem fim que tentam separar razão de um lado e fé do outro, a mensagem central dessa obra é de uma harmonia absoluta. A ciência, segundo o texto, não contradiz os relatos antigos. Na verdade, ela é justamente a linguagem, o vocabulário técnico que descreve as maravilhas desse chaveiro estre. Ele é retratado aqui como o arquiteto e o engenheiro supremo de todo o universo, que usa as próprias ferramentas de física, acústica e engenharia que ele mesmo desenhou. Para fechar essa nossa análise explicativa de hoje, fica aqui uma reflexão que é, no mínimo, impactante. Se a gente aceitar a premissa de que tudo que a gente toca, tudo ao nosso redor é só energia condensada, super organizada e codificada, as implicações disso são gigantescas. Que outros sistemas, doenças, materiais ou grandes bloqueios no nosso mundo físico e tecnológico não passam, na verdade, de fechaduras adormecidas. Fechaduras que não estão esperando força bruta para abrir, mas sim a combinação exata de frequência acústica ou informação correta para serem destravadas. É uma perspectiva que com certeza muda o jeito como a gente olha para a própria natureza da realidade material. Fica aí o convite para a gente continuar observando o nosso mundo através dessa lente fascinante. Até a próxima!